Bom dia, primeiro ano. Vamos lá, então. Nós vamos estar falando hoje sobre o nosso capítulo 6, tá? O ser humano como ser de várias facetas. Então, nosso capítulo ele é dividido em 3 filósofos, ok? Nós temos Pascal, que é o primeiro, que vai falar sobre entre o infinito e o infinito, tá? Nós temos Mirondola, desculpa, que vai falar sobre a dignidade do ser humano, e Max Scheler, que vai falar sobre o ser humano como espírito. Então, olha só, eu vou dividir a nossa aula em 3, ok? Uma falando sobre Pascal, a segunda falando sobre Mirandola e a terceira falando sobre Scheler, tá bom? Então vamos aí falar um pouquinho sobre Pascal, o que ele estava querendo dizer, né? Qual é o seu foco de ensino aqui? Ele é um filósofo relacionado principalmente à filosofia medieval, né? E ele vai estar falando sobre ele destaca muito a ideia, o conceito do ser humano como um ser mediano. E ele divide esse ser humano em 2 polos, né? Ele vai falar que é um polo superior e um polo inferior. E ele fala o seguinte, olha, parece que, de certa forma, a gente consegue observar essa tentativa desse equilíbrio de inferior e interior em diversos momentos da nossa vida. Por exemplo, quando a gente fala que nós temos, de alguma forma, o conhecimento em excesso, em outros nós temos o conhecimento de maneira em escasso, né? Ou seja, a gente tem aí um equilíbrio entre essas 2 formas. Ou seja, essas condições do inferior e do superior, destacado por Pascal, é aquilo que vai buscar ou vai levar ao ser humano a buscar um constante equilíbrio entre essas 2 situações, entre esses 2 fatos, ok? O tempo inteiro vai tentar buscar esse equilíbrio. Então, para Pascal, esse equilíbrio é fruto de um paradoxo sem fim. Porque ele fala assim, ó, o ser humano fica nessa condição o tempo inteiro de tentar buscar esse equilíbrio, né? E ele nem tá sempre para um lado nem para o outro, ou seja, nem no lado positivo nem no lado negativo. O que vai acontecer é que, para Pascal, essa condição não deve levar o ser humano nem para o desespero nem no fanatismo, mas ele deve buscar uma crença verdadeira que, segundo ele, só pode ser encontrada naquilo que ele vai chamar de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o Deus judaico-cristão, tá bom? E aí ele continua se aprofundando dentro do seu conhecimento, ele vai falar o seguinte, olha, o ser humano tem um espírito, que é aquilo que está referido à disposição da aquisição e apreciação do conhecimento. Esse espírito ele é dividido em 2. Nós temos um espírito de geometria, que ele chama aquele espírito que a gente fica tentando o tempo inteiro buscar por meio da razão as evidências absolutas, mas que a gente não pode tampouco ter essa inclinação a esse espírito da geometria, e o espírito da finese, que seria o espírito para a inclinação, para captar a verdade de maneira intuitiva, sem essa necessidade de fazer uso da razão, tá? Não, segundo ele, não se pode seguir nenhuma nem outra. Nós temos que buscar usá-las de maneira equilibrada, ok? É o que ele está falando aqui. Então, ó, espírito de geometria e espírito de finese. Vamos continuar aqui e ver o que ele fala depois. Aqui em cima, então, ele vai falar que, além disso tudo, nós vamos ter aquilo que ele vai chamar de conhecimento do coração. O que seria essa razão do coração que ele fala? É exatamente esse equilíbrio entre a razão universal e essa fé pessoal, ok? Ou seja, para Pascal, nós precisamos, então, buscar uma relação entre a nossa razão e a nossa fé pessoal. Ele aí vai beber na água de Santo Agostinho, onde ele afirma que é preciso crer para poder compreender. E ele vai além, ele fala que o coração consegue sentir a Deus porque a razão, de certo modo, faz parte do coração. Então, para ele, a única fuga, ou seja, a solução para a luta desses opostos, seria se apoiar em Deus, que ao mesmo tempo que ele é algo inteligível, né, ele também é algo carnal na figura de Jesus Cristo. Tá bom? Boa leitura para vocês e bons estudos. Qualquer dúvida, depois a gente tira no Zoom.